vezes o que precisamos na nossa vida é recomeçar. Recomeçar faz parte da vida de todo ser humano. Recomeçar é reconstruir, é reformar, é fazer tudo novo, tudo mais bonito, tudo melhor. Provavelmente você vai precisar recomeçar em sua vida, seja na área profissional, na área pessoal, seja nos relacionamentos. Recomeçar é reconhecer que não importa como foi até aqui, você pode começar tudo de novo. Recomeçar é te dar uma nova chance, afinal, você merece uma nova chance. Então, se você se encontra nessa posição de enfrentar um recomeço, sexta-feira, 8h30 da noite, eu e o Fernando vamos estar falando sobre isso ao vivo no podcast Palavra que Muda. Ao vivo, mais um episódio do podcast Palavra que Muda. Nos canais oficiais da Igreja Boa Semente. Sexta-feira, 8h30, ao vivo, no YouTube. Esperamos você. Bora recomeçar. De podermos parar com as nossas atividades e podermos meditar na sua palavra. Nós estamos... a sua palavra que é o alimento vivo para as nossas vidas. Graças a Deus também pela sua companhia e pela sua vida. Muito obrigado pela sua presença. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem propósitos para a sua vida. E eu te convido você a não ser somente um espectador. Adore a Deus aí onde você está junto com a gente. As bênçãos de Deus são para serem compartilhadas. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E nós vamos aprender nela. E logo mais teremos a oportunidade de colocar em prática em nossas vidas. Você que deseja que oremos por alguma necessidade sua ou de alguma pessoa que você conheça, pode escrever nos nossos comentários que no final deste culto, no momento da oração, nós estaremos colocando diante de Deus, junto com você, junto com os nossos pedidos também. E hoje, quarta-feira, o nosso culto é de oração e nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus é a verdade plena para a minha e a sua vida. Ela é o mapa do tesouro da vida eterna com Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 8, no versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Eu leio em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Graças a Deus. Esse texto nos revela que através da Bíblia nós conhecemos a verdade plena. E como fazemos para conhecer a verdade através da Bíblia? Conhecer algo, de fato, é necessário termos intimidade. É um processo. Nós ouvimos a verdade, nós refletimos na verdade, nós cremos na verdade e nós vivemos a verdade. E assim nós somos libertados do engano, do medo e de todo o mal. Hoje nós iremos refletir sobre o tema Reações em Cadeia. Reações em cadeia. E nós iremos ler mais um texto que está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, versículos 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se puder, feche seus olhos, incline a sua cabeça. Ore comigo.
Soberano Deus, Teu é o poder, a honra e a glória, Senhor, por todos sempre. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Oportunidades, Pai, de refletir na Tua palavra, Pai, de estarmos em comunhão, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela presença, Pai, de todos que estão conosco nesse momento e de todos que poderão também assistir, Senhor, a esse culto. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Que tudo o que for feito aqui, Senhor Deus, seja para glorificar o Teu nome, Pai. Seja para edificar a Tua santa igreja, Senhor Deus. Pai amado, todo-poderoso, perdoa, Pai, os meus pecados, Senhor. Usa a minha vida, Pai, da maneira, Senhor, que te agrada. Usa a minha vida como ferramenta para a Tua maravilhosa obra, Senhor Deus. É o que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. E nós iremos agora ao momento de louvarmos ao Senhor. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não pode. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nesse louvor que vamos entoar agora, nós vamos dizer que Ele
Ele entra na nossa casa, Ele faz morada. Ele come junto à mesa conosco. Ele é o Senhor. Ele é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele nos observa, sabe o que esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Tua casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe o que esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Oh, 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 oh.
Glórias a Deus, louvado e exaltado seja sempre o nome do nosso Senhor. Reações em cadeia. Para acrescentar em nossa reflexão, nós iremos fazer uma breve análise sobre a vida de Saulo e de Paulo. Muitos sabem que se trata do mesmo homem, só que Saulo, o nome Saulo é da origem de onde ele nasceu. Ele foi judeu, então Saulo é relacionado por ele ser um judeu. E Paulo é devido a ele ter a cidadania romana. Então, devido a uma questão de didática, nós iremos considerar sobre o mesmo homem, porém em estágios diferentes da vida dele. De Saulo, o caçador de cristãos, a Paulo, um dos maiores, se não o maior missionário e plantador de igrejas de todos os tempos. Nascido na cidade de Tarso, na antiga Cilícia, que hoje é a Turquia, foi criado em Jerusalém. Foi um judeu zeloso nas tradições familiares, um exímio fariseu, portanto, um doutor da lei. E ele passou por uma experiência pessoal com Jesus. Ele passou por um processo em sua vida, uma reação em cadeia, que em poucos minutos, talvez até segundos, mudou totalmente a vida desse homem. E Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida também. Amém? E sobre o tema da nossa reflexão, que parece um título de filme, nós iremos passear um pouquinho no significado das palavras. Reações vem da palavra reação e significa uma ação após a outra, uma ação que é originada por uma ação anterior. E cadeias nós iremos tratar como no sentido de ciclo, no sentido de sequência. Esse termo reações em cadeia é muito utilizado na matéria de física, para explicar fenômenos que ocorrem em decorrência de eventos que seguem uma determinada sequência. E trazendo esse tema para as nossas vidas, nós vamos refletir o que as nossas ações têm feito de reações sobre a vida das pessoas e o que as ações das pessoas têm feito sobre as nossas vidas. Nos dias de hoje, estamos expostos a diversos fatores, o excesso de muitas coisas, a excessiva vontade do ter tecnologia, ter bens materiais, ter fama, ter poder, ter coisas. Isso, entre outros, isso é muito preocupante, porque passa a ser prejudicial, porque gera distração em nós. E toda distração pode fazer com que nos afastemos de Deus. Colocar o foco da nossa vida em outra coisa que não seja em Deus é extremamente prejudicial para cada um de nós. Irmãos e amigos, eu não estou aqui dizendo que é errado o querer ter. Não, não é errado. Inclusive, Deus, através das suas bênçãos, da sua permissão, da sua vontade, Ele nos abençoa com o ter, Ele nos dá coisas. E se hoje nós estamos aqui nessa transmissão online, em tempo real, nós estamos em comunhão, nós estamos anunciando o Evangelho da salvação, a tecnologia tem uma grande importância para nós. Sem dúvida, a tecnologia tem contribuído muito para o reino de Deus.
Outro dia eu fui realizar uma atividade junto com a minha filha, Maria Eduarda, e quando eu liguei meu notebook, ele é um pouquinho antigo, portanto, ele não tem a velocidade dos notes de hoje. E no momento em que ele estava iniciando o sistema operacional, demora alguns minutinhos, adivinha o que a Maria Eduarda me perguntou? Na verdade, ela me afirmou. Ela falou: papai, eu acho que o seu notebook está com problema. Eu acho que ele está com defeito, porque ele não liga. Irmãos, eu expliquei a ela o que estava acontecendo, por que ele estava demorando para ligar. Mas pela expressão dela, ela ficou um pouco confusa e eu acredito que ela continuou achando que estava com defeito. Mas na realidade, não tinha defeito nenhum. Portanto, irmãos e amigos, precisamos estar vigilantes, porque a sabedoria não vem do muito. A sabedoria, ela vem de como administramos os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Sabe, muitas vezes em nossas vidas, nós vivemos em desertos, em tempestades, e nós achamos que para melhorar, nós precisamos mudar o externo. Nós queremos mudar as pessoas ao nosso redor, nós queremos mudar o ambiente ao nosso redor, as coisas. E se as coisas não vão do nosso jeito, nós ficamos muitas vezes frustrados e até mesmo chateados. E isso nos faz esquecer que a mudança verdadeira, ela é dentro de nós. Não adianta querermos mudar o externo, sendo que o que precisa ser mudado muitas vezes é o nosso interior. Colocar nossa esperança naquilo que não traz esperança é inverter o processo. E isso é muito perigoso. Porque a verdadeira esperança se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. É somente nele que encontramos a esperança viva, a esperança plena em nossas vidas. E Jesus convida a mim, convida a você, para termos uma vida simples de coisas, mas uma vida rica em unção, rica em santidade, rica em bênçãos, rica em amor, rica em vida eterna com Ele. Graças a Deus. Junto com o excesso do querer ter, que já não é pouco, não é, irmãos e amigos? Nós temos também o imediatismo. Esse termo tem sido muito discutido nos últimos tempos, o imediatismo do mundo. Muitas vezes nós queremos ter, e nós queremos ter logo, nós queremos ter rápido. Nós não queremos aguardar as etapas do processo. Muitas vezes nós pulamos etapas para atingir os nossos objetivos. E isso nos faz divergir, andar na contramão da vida que Deus projetou para nós. Fazendo uma análise rápida em Adão e Eva, no início do primeiro estudo que eu realizei, eu cheguei a pensar algumas vezes que toda a culpa do pecado ter entrado no mundo e estar no mundo até hoje seria somente de Adão e Eva. Irmãos e amigos, eu acredito que a maioria de nós sabemos que Adão e Eva foi responsável pelo pecado original. E isso muitas vezes nos traz um pensamento de comodismo. Nós pensamos que esse fato está distante de nós. Mas na verdade, está próximo de nós. Porque se pararmos para pensar, isso ocorre todos os dias, comigo e com você.
Deus nos dá inúmeras condições, oportunidades de vivermos uma vida de santidade, uma vida de bênçãos, uma vida na presença dele. E muitas vezes, eu e você, nós escolhemos comer do fruto que Deus ordenou que não comêssemos. Muitas vezes eu e você, nós priorizamos o prazer imediato e desprezamos o eterno. Irmãos e amigos, se eu e você vivemos no mundo nos preparando para o eterno, ok, é isso. Mas se nós vivemos no mundo apegados somente nas coisas desse mundo, infelizmente, o fim é certo. O fim é certo. E o que nós devemos fazer? Nós devemos viver conforme o coração de Deus. Você acha que Paulo viveu conforme o coração de Deus? Ou Saulo viveu conforme o coração de Deus? Em qual das fases do maior apóstolo de todos os tempos nós temos vivido ultimamente? Em qual das fases? Nós vamos relacionar algumas características do comportamento de Saulo. De maneira breve, ele foi fariseu, um religioso extremista. Ele foi soberbo, vaidoso, orgulhoso. Foi violento. Ele contribuiu para a perseguição, prisão, tortura de cristãos. E até mesmo ele consentiu na morte de uma pessoa, do apóstolo Estevão. E Saulo, ele se tornou humilde. Isso mesmo, Saulo se tornou humilde. E eu quero chamar a sua atenção para essa última característica que citei, quando Saulo teve uma experiência sobrenatural com Cristo. Foi tremendo o que ocorreu. Saulo, no momento em que ele caiu, ele ficou cego. Ele não enxergou mais naquele momento. Mas mesmo cego, ele ouviu a voz de Jesus. Mesmo cego, ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre ele. Ele obedeceu a Jesus, portanto, ele se tornou humilde nessa ocasião. Meu desejo é que eu e você possamos viver experiências assim com Jesus. Experiências que nos fazem refletir o tamanho da nossa pequenez, o tamanho que nós devemos se colocar diante de Deus, porque nós devemos viver uma vida de dependência de Deus, total dependência de Deus. Agora nós iremos relacionar algumas características de Paulo. Ele era incentivador e fundador de igrejas, concentrava suas pregações na salvação através de Cristo Jesus. Ele foi uma das características, algumas mais características fortes, foi a doação, a dedicação e a disposição para o reino de Deus. E uma última característica que eu quero citar, ele foi obediente a Deus, sem ressalvas. Ele doou toda a sua obediência a Deus. E Paulo passou por essa reação em cadeia em sua vida. E trazendo essa história de conversão de Paulo para as nossas vidas, assim como ele não merecia, mas Deus, através da sua misericórdia, alcançou a vida dele, assim também o nosso soberano Deus quer e pode alcançar a minha e a sua vida. Deus ama você, Deus ama a mim, e Ele doou o seu Filho, Jesus Cristo, por morrer por nós, para morrer por nós. E Jesus Cristo morreu a nossa morte. Aquela cruz era minha e era sua, mas Ele tomou a cruz sobre si e morreu
para o perdão dos nossos pecados. Através desse grande amor, através do precioso sangue de Jesus, nós somos perdoados e nós somos reconciliados com Deus. Glórias a Deus. Devemos crer incondicionalmente em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós devemos acreditar em verdade. Não acreditar em palavras, acreditar da boca para fora. Acreditar em verdade, crer em Jesus, significa uma vida de compromisso com Jesus. Significa decisão da nossa parte de viver com Ele totalmente. De obedecermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra de Deus nos anima e nos encoraja. Nós vamos ler um texto agora que também foi lido no último culto nosso, o culto de domingo. Esse texto nos revela bênçãos maravilhosas para nossas vidas. É certo que a palavra de Deus, toda ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse registro. E quem ministrou a palavra no último domingo foi o nosso amado presbítero Ezequiel. E se você não teve a oportunidade de assistir, de participar junto, eu te convido a assistir depois. Com toda certeza, vale muito para você e para sua família. Não deixe de assistir. E eu quero ler agora, na palavra de Deus, o texto que está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Profundo, não é, meus irmãos e amigos? Portanto, a vontade de Deus, ela é o melhor para as nossas vidas. Guarda essa palavra no seu coração. Não esqueça dela. A vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. A consequência do pecado é a morte. Porém, a consequência de quem crê em Jesus, em verdade, como seu Senhor e Salvador, é vida em abundância e logo mais, vida eterna com Ele. Deus, em sua essência, é amor, é justiça. Ele ama, ele abomina o pecado. No entanto, Ele ama o pecador. E na sua segunda vinda será para buscar os salvos. E eu pergunto para você e também para mim, estamos preparados para esse momento? Como eu e você temos administrado as reações em cadeia que acontecem em nossas vidas? Hoje, Jesus Cristo é o nosso advogado. É por meio dele, somente por meio dele, que nós temos o perdão dos nossos pecados. Porém, a palavra de Deus nos instrui que na sua segunda vinda está para ocorrer. Jesus virá como justo juiz. Justo juiz. Portanto, ele não será mais advogado nosso. Por isso, irmãos e amigos, temos que buscar estarmos preparados enquanto é tempo. Já pararam para pensar como o nosso tempo é precioso e como temos administrado o nosso tempo? As reações em cadeia
em nossas vidas, os compromissos intensos que o estilo de vida moderno muitas vezes nos impõe. Na maioria das vezes, eles roubam o foco principal das nossas vidas. Deus precisa estar no topo das nossas vidas. Deus precisa estar na primeira linha da nossa agenda de compromissos. Manifestar Deus através das nossas vidas é compartilhar das bênçãos que nós recebemos dele. As bênçãos de Deus que ganhamos são para dar frutos. Portanto, devemos compartilhar. Não devemos segurar as bênçãos somente com nós. Para que isso não ocorra, nós precisamos viver com os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Nós precisamos viver fundidos, imersos no Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós iremos agora, novamente, a mais um momento de louvor. Glórias a tua nome, Senhor. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo
nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu te convido a ler na Bíblia novamente o texto que lemos no início e também os textos que seguem na sequência. Está registrado em Atos, no capítulo 9, versículos do 3 ao 18. Atos, capítulo 9, versículos do 3 ao 18. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, graças a Deus.
Que assim como Paulo teve a oportunidade de enxergar os reais valores da vida, meu desejo é que eu e você possamos ter essa experiência maravilhosa com Jesus, na presença dele, que é o único que pode fazer isso, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler também, e nós estamos rumando para a conclusão, nós vamos ler na palavra de Deus o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em Filipenses, no capítulo 3, versículos do 17 ao 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 17 ao 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O nosso Deus é provedor. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas de maneira carinhosa, ele quer nos ouvir. E é chegado o momento de oração, e eu te convido a se derramar diante de Deus. Se você sentiu o desejo arder em seu coração de passar por uma experiência sobrenatural com Jesus, coloque-se diante de Deus, peça a Ele, porque assim nós teremos o nosso coração quebrantado, o nosso coração humilde, e aí nós se sujeitamos ao nosso Deus sem ressalvas. Nós vamos orar também pelos pedidos que foram realizados, orar pela irmã Morgana Zanata Laveso, ela carece do agir de Deus na vida dela. Orar pelo Adalto Mendonça, Covid. A Selma Souza pediu orar por sua vida e por toda a família. Nós iremos orar também por todos que temos conhecimento e todos que têm um nome na nossa lista de oração da nossa igreja. Nós vamos colocar todas essas necessidades agora diante de Deus. Ore comigo. Soberano Deus, Teu é o poder, a honra e a glória, Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. E nós, Senhor, queremos Te pedir neste momento que o Senhor possa continuar nos abençoando, Pai. Abençoando as nossas vidas, Pai. Abençoando a nossa igreja. Abençoando, Senhor Deus, todos aqueles que desejam, Pai, ter uma experiência sobrenatural contigo nas vidas, Pai. Sim, Senhor Deus. Peço também, Pai, a Tua bênção, o Teu cuidado, Pai, o Teu milagre, Pai, sobre a vida dessas pessoas que pediram, Pai, que pediram por orações, Pai. Derrama, Senhor, derrama do Teu agir, Pai, sobre elas, sobre nós. Derrama também do Teu agir, Senhor, sobre todas as pessoas que conhecemos, Pai. Todos aqueles que estão passando por doenças, enfermidades, Pai, dificuldades, Pai. Senhor Deus, nós dependemos, Pai, da Tua misericórdia, Pai. Nós dependemos do Teu agir, Pai amado. Senhor, eu oro agradecido e Te pedindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus colocou essa palavra no meu coração há algumas semanas atrás. Foi no mesmo dia em que eu fiquei sabendo que estaria ministrando a palavra de Deus hoje. E algumas semanas, foi num dia que estava bastante frio, saindo para trabalhar, o carro da minha esposa, da Angélica, não pegou, não ligou. Eu fui ver, estava sem a gasolina no reservatório de partida frio. E aí eu fui até o posto, peguei um pouquinho de gasolina, voltei, coloquei
liguei o carro e ok. E segui para o meu trabalho. E no caminho eu tive essa revelação de Deus. Deus falou comigo no meu coração que nós estamos diariamente expostos a imprevistos. Coisas que muitas vezes são involuntárias. Reações em cadeias que podem nos desestruturar. Mas podem nos desestruturar, nos atingir, se não tivermos firmados na nossa rocha, que é Jesus Cristo. Ative um modo de sobrevivência na sua vida, e ele está em crer em Jesus Cristo. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, com você amanhã, mas de uma coisa eu sei: o nosso Senhor Jesus Cristo logo mais virá nos buscar. Glórias a Deus. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado a você. Aproveite e entregue por inteiro a sua obediência somente a Ele. Eu quero novamente te agradecer pela sua importante presença. Que em nome de Jesus nós possamos estar juntos novamente. Em momentos assim, momentos de comunhão, momentos de estudo da Palavra de Deus. Continue adorando a Deus com a gente. Nosso próximo culto será sábado às 10 horas, aos domingos também, às 19h30 e às quartas-feiras, às 20 horas, nos nossos canais da Igreja Adventista Boa Semente, no Facebook e no YouTube. E agora eu quero me despedir e nós iremos nós iremos comentar, nós iremos falar sobre dizer o nosso mote que está registrado na Palavra de Deus, em Números, no capítulo 6, versículos 24 ao 26. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus nos abençoe. Amém. Às vezes o que precisamos na nossa vida é recomeçar. Recomeçar faz parte da vida de todo ser humano. Recomeçar é reconstruir, é reformar, é fazer tudo novo, tudo mais bonito, tudo melhor. Provavelmente você vai precisar recomeçar em sua vida, seja na área profissional, na área pessoal, seja nos relacionamentos. Recomeçar é reconhecer que não importa como foi até aqui, você pode começar tudo de novo. Recomeçar é te dar uma nova chance, afinal, você merece uma nova chance. Então, se você se encontra nessa posição de enfrentar um recomeço, sexta-feira, 8h30 da noite, eu e o Fernando vamos estar falando sobre isso ao vivo no podcast Palavra que Muda. Ao vivo, mais um episódio do podcast Palavra que Muda. Nos canais oficiais da Igreja Boa Semente. Sexta-feira, 8h30, ao vivo no YouTube. Esperamos você. Bora recomeçar.